Olá, no segundo fim de semana de 2025 queremos falar sobre sonhos. Que sonhos tem para este ano e como pretende realizá-los? Bem, o nosso convidado de hoje tem sonhos para todo Moçambique. Chama-se Pedro Vilanculo e tem sonhos para o seu país e os escreveu em inglês. Intitulou-os Dreams for My Country. O seu último livro traz perspectivas de paz, de desenvolvimento e também de estabilidade social e política no nosso país, que vem mesmo a calhar, tendo em conta o contexto em que o país atravessa, o momento que o país atravessa. Bem, não vou ser eu a portadora das boas notícias e das boas ideias para um Moçambique melhor que há na obra, vou deixar que seja mesmo o autor a nos trazer aqui as boas novas. Olá Pedro, bem-vindo ao Artes e Letras, bem-vindo também a 2025. Já fizemos a transição. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Muito obrigado por ter-me aqui no Artes e Letras do STV. E temos boas esperanças para 2025, que é um ano que já está na esquina, né? Apesar dos desafios do momento. Obrigado. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui como nosso segundo convidado deste ano, que já começa com muitos sonhos. Falando em sonhos, diz-se, Pedro, que os sonhos são espelhos da realidade, uma vez que se acredita que eles refletem aquilo que nós vivemos enquanto estamos acordados. E pensando nisso, que sonhos é que traz ou que tem para Moçambique em Dreams for My Country? No geral, são sonhos de um Moçambique melhor. Mas um Moçambique melhor que não termina nas palavras. Um Moçambique melhor que é possível. Um Moçambique melhor que é planeável. Um Moçambique melhor que é execuível. Um Moçambique melhor que é mensurável. Um Moçambique melhor feito por moçambicanos, usando todos os recursos, toda a inteligência, todo o talento que os moçambicanos têm, dentro de Moçambique e fora de Moçambique, e todos os recursos que nós, enquanto um país, somos abençoados por termos, recursos naturais de toda a natureza. Então, quando existir um plano, fé, propósito e uma utilização intencional desses recursos, então nós podemos ter um Moçambique melhor, num tempo em que Regina, eu e todos os moçambicanos abaixo de 40 anos, por exemplo, podem viver até a idade dos 60, ver esse Moçambique melhor, e nossos filhos que estão a crescer hoje, crescerem num ambiente e que não vão imaginar que 10, 20 anos atrás, antes deles existirem, Moçambique era um país assim que todo mundo podia fazer pouco dele. Então, esses são os sonhos, no geral, que o Dreams for My Country escreve sobre eles e partilha sobre eles para todos os moçambicanos, para partilharmos este sonho e executarmos este sonho conjuntamente, com uma liderança também apropriada para isso. Boa. De forma específica, ainda nesta conversa, vamos poder falar dos seus sonhos para cada setor ou sobre cada ponto que este livro, em suma, descreve, mas partindo do princípio, como dizia na frase, que sonhos são espelhos da realidade, é a continuidade daquilo que vivemos quando estamos a descansar ou a dormir, de forma específica e determinada, o que é que viu acordado que lhe permitiu sonhar e imaginar outra realidade para Moçambique? O que me fez sonhar, o que me fez ver os sonhos, é olhar para Moçambique e notar que nós temos muitas oportunidades, notar que nós temos tudo para dar certo, como dizia o presidente Nunes. É verdade, nós temos tudo para dar certo. Depois eu me questionava, se temos tudo para dar certo, por que nós não demos certo? Então, antes de ir aos específicos, tinha que começar das coisas fundamentais. Então, é quando eu noto que sim, embora a gente tenha tudo para dar certo, incluindo o capital humano, às vezes nós esquecemos o capital humano quando falamos de ter tudo para dar certo. E notei que, olha, faltavam alguns elementos essenciais. Tínhamos os recursos, mas nós, enquanto uma nação,
estamos desorientados. Nós, enquanto uma nação, estamos perdidos. Não nos encontramos como um povo. Quando digo nós, às vezes não só olhamos para os políticos, mas cada um de nós. Claro que a forma como as pessoas que lideram o país se portam, pensam, fazem as coisas, também inspira o resto da população de todo um país. Então, eu proponho primeiro que a gente se encontre, nós como pessoas, que tenhamos o autoestima e devemos acreditar que nós, como moçambicanos, podemos fazer um país de sonhos para nós próprios e que não precisamos de depender dos outros para fazer isso, não precisamos de contratar a ninguém para fazer um Moçambique melhor para nós. Quem está melhor capacitado, o maior interessado por um Moçambique melhor, somos nós moçambicanos. Então temos que ter a fé, primeiro, de que nós podemos. E depois de termos essa fé, nós temos que ter uma agenda para Moçambique, uma agenda geral, inspiradora, um master plan que diga, olha, nós queremos um Moçambique desta e daquela forma, mas para que este Moçambique seja alcançado, precisamos de fazer as coisas assim, assim e assim. Então temos que ter um plano de longo termo. Este plano não é um plano que fica refém dos ciclos políticos. Nós sabemos que em cada 5 anos temos eleições em Moçambique. Então o plano de desenvolvimento de Moçambique não pode ir acompanhar os ciclos políticos. Tem que ser um plano para além de 5 anos, para além de 10 anos, um plano de 20 anos, de 15 anos, de 50 anos também, até de 100 anos, não é? E temos que ter performance indicators, indicadores de quê? De performance. E temos que ter um time frame. Até quando nós temos que ter isto e aquilo executados no geral. E depois, para fazermos isso, também temos que ter uma liderança apropriada, uma liderança visionária, uma liderança honesta, uma liderança íntegra, uma liderança que pode despertar o melhor anjo que existe na alma de todos os moçambicanos. Uma liderança que possa levar todo o talento que existe no moçambicano para ser todo ele organizado para construir um Moçambique melhor. Então, esses são os passos fundamentais que nós temos que fazer, porque quando nós fizermos isso, nós vamos poder construir uma economia robusta, uma economia que não se reflete apenas nos números, nos gráficos, mas se reflete na vida de todos os moçambicanos, não só moçambicanos altamente qualificados, mas na vida de todo o moçambicano, até as pessoas menos capazes, serem protegidas pelo Estado, serem protegidas, se beneficiar das riquezas que Moçambique tem e que Moçambique vai produzir. E temos um mercado interno. O mercado interno, no geral, é as pessoas terem o poder de quê? De compra. Então, quando as pessoas têm o poder de compra, as pessoas têm dinheiro, há fluxo de dinheiro no mercado, não é? Que vai para empresários moçambicanos, comprarmos coisas num supermercado que é de moçambicano, ir para um hospital que é de um moçambicano, o dinheiro fluir entre nós, por exemplo, porque nós não produzimos, muito dinheiro nosso vai para a África do Sul. É saúde, é educação, é fazer compras no final de semana no Nell Street. Então, se nós construímos um Moçambique produtivo, essa produção significa produção em todos os setores, incluindo na agricultura, criar uma indústria alimentar completa em toda a cadeia de valor. Temos terra para isso, temos cérebro para isso também, para fazer isso. E construímos também uma indústria têxtil para vestirmos o nosso povo. Para construir um Moçambique melhor dos sonhos, nós temos que industrializar. Então, é incontornável a agenda de uma industrialização agressiva do nosso país. Quando nós industrializamos o nosso país de forma agressiva, isso permite o surgimento das grandes corporações. As grandes corporações empregam massivamente. As grandes corporações pagam salários que valem a pena, que mudam vidas. Pagam salários que até o salário de um motorista, o salário de um enfermeiro, de uma enfermeira, o salário de um estafeta não vai ser igual ao salário do diretor-geral, mas esse salário do estafeta, do motorista, do enfermeiro, da faxineira, nas corporações, é suficiente
para que aquelas pessoas consigam ter uma vida condigna para si e para as suas famílias. As grandes corporações também permitem o surgimento de muitas outras empresas que prestam serviços para lá e vão empregar mais pessoas e criam diferença. São corporações que moçambicanos, homens de negócio de Moçambique, têm que ter ações. Não precisam de ser donos de tudo, mas têm que ter ações também. São corporações que transformam as coisas. São ideias... Em Moçambique. São corporações que formam parte das riquezas naturais que nós temos dentro de Moçambique. Ainda que possamos dar uma parte destes recursos de forma bruta aos nossos parceiros, mas uma parte, pelo menos, transformada em Moçambique. Boa. Então, essa Pedro, é a forma. Os seus sonhos são muito parecidos com os sonhos de quase todos os moçambicanos? Claro, trago no livro vários outros capítulos destrinchando de forma clara. Dizia que os seus sonhos são iguais? Dizia que os seus sonhos são parecidos com os sonhos que todos os moçambicanos, ou um pouco dos moçambicanos por todo o país, têm, mas nós queremos perceber mais adiante na prática que propostas, que ideias, que soluções traz para certos pontos específicos, como por exemplo, discute ou traz ideias com relação à paz. Estamos a enfrentar o terrorismo em Cabo Delgado, por exemplo, toca um pouco depois no setor da educação, a industrialização, como já referiu agora há pouco no seu discurso. Mas antes de avançarmos muito para estas questões, que acredito que teremos contributos muito notáveis, há um pormenor que já podíamos sanar para podermos avançar de forma um pouco mais dinâmica, que tem a ver com a questão do idioma, que é super interessante também. Dreams for my country, tendo em conta que Moçambique tem vários idiomas ou várias línguas locais, além do oficial português, por que é que opta pela língua inglesa, primeiro para esboçar os seus sonhos? Não estaria mais próximo da realidade dos moçambicanos se, por exemplo, optasse pela língua que é oficial, que é de comum acordo, que é a língua portuguesa? Porque a sua preferência em trazer a obra em inglês? E também no livro propõe que Moçambique adote inglês como uma língua oficial. Pode-nos explicar também, em resumo, o porquê desta escolha e também se isto significa eliminar a língua oficial portuguesa ou trazer mais uma língua oficial, e também se é que pensou no impacto dessa mudança ou dessa transição a nível cultural, a nível da identidade cultural para o país e também na integração de Moçambique na economia global. Tendo em conta, como dizia antes, a questão das línguas, que nós já temos e possuímos muitas. Até entre nós já é difícil haver um consenso por causa da variedade linguística que nós temos. Então, ao trazer esta sugestão aqui, não pensa que isto pode, de alguma forma, criar uma confusão nesta nossa identidade cultural que já é bastante diversificada? Perfeito, uma pergunta super maravilhosa. Na verdade, sim, foram várias. Para responder a essa questão, dizer que sim, para nós construirmos um Moçambique melhor, temos que organizar todos os setores, temos que organizar tudo o que é fundamental para estar mais ou menos na mesma senda, né, em direção a este Moçambique. Desde a educação, como mencionou, desde as questões de paz, eu diria também desde questões incluindo também as questões como a democracia, mas também a língua, para ver na questão específica que me coloca. Primeiro, dizer por que a obra em inglês. Diria que é uma coincidência. Podia ter escrito a obra em português, mas escrevi a obra em inglês. Talvez foi o estado mental em que eu me encontrava, pensei imediatamente em inglês, mas também porque facilitava oportunidades de poder publicar o livro em mercados editoriais que consigo mais ou menos perceber quais são os critérios, não é? Que eu pudesse publicar o livro sem ter que enfrentar desafios um bocadinho fora do necessário para poder fazer. Então, esta é a razão, talvez, número 1 de eu ter escrito o livro em inglês. Mas a segunda razão, não menos importante, também é uma provocação que está ligada à proposta de adotarmos a língua inglesa como uma das nossas línguas oficiais. E aí vem as perguntas que a Regina me faz. Por que adotar o inglês? Não ia criar uma confusão? Olha, eu olho para Moçambique, um país que tem que se reencontrar do ponto de vista da língua. Por exemplo,
nós não temos nenhuma língua em Moçambique que todos os moçambicanos do Tumuvuma ou Maputo possam falar. Por exemplo, não é? As pessoas do norte falam português, algumas, e falam as suas línguas do norte. As pessoas do centro, idem. As pessoas do sul, também idem. Mas também o português, que é a nossa única língua exclusiva oficial, é uma língua que nem todos os moçambicanos, infelizmente, falam. Nós vemos estatísticas que indicam que apenas, acho que 43% ou 47% da população moçambicana é que sabe falar português. Então, o resto não sabe. Então, quem não sabe português significa que está excluído do sistema de educação, do sistema de economia, do sistema, por exemplo, dos serviços públicos, não é? Porque os formulários têm que estar em português, têm que saber ler e escrever. Então, o fato de não termos uma língua comum que todos nós moçambicanos falamos não é necessariamente um problema em si. Torna-se problema quando a única língua exclusiva que nós temos, que é o português, seja a única língua exclusiva também para o acesso às oportunidades até um certo nível. Então, significa que quem não sabe português está completamente excluído. Um país, sim, pode ter várias línguas e não ser necessariamente que todos os cidadãos tenham uma língua única que possam falar todos, mas fazer cada uma dessas línguas uma oportunidade. Por exemplo, o Canadá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês no Quebec. Mas não precisa todo canadiano falar francês ou falar inglês para estar integrado. O francês oferece uma oportunidade, mesmo se não sabes o inglês e vice-versa. A Suíça, que teve a oportunidade de passar lá uma temporada, também tem, acho que 3 línguas oficiais, 4, mas incluindo uma oficial. Nem todos os suíços falam alemão, nem todos os suíços falam francês, nem todos os suíços falam italiano ou romanês. Mas cada uma dessas 4 línguas, sobretudo o francês, o alemão e o italiano, oferece oportunidades para alguém navegar realidades políticas, económicas, sociais e culturais no seu país sem precisar de falar outra língua. Enquanto em Moçambique temos o português, que é oficial, nem todo mundo fala. E as outras línguas nacionais não dão oportunidades para a pessoa integrar-se economicamente, politicamente e socialmente em Moçambique. Agora, não ia nos detalhes, porque temos limitações do tempo, nos detalhes de como nós podemos levar as línguas nacionais, também para as línguas de Moçambique para a categoria oficial, umas e outras, não todas. Mas vou focar na última questão ligada ao inglês, que é onde a sua pergunta se concentrou. O inglês estaria a trazer mais oportunidades para Moçambique. Vou começar por uma questão muito simples. Em Moçambique, nós estudamos na língua portuguesa, da pré até a universidade. Estou a falar no Sistema Nacional de Educação. As pessoas estudam, ficam advogados, ficam engenheiros, ficam médicos, ficam qualquer outra profissão que nós sabemos. A língua oficial é portuguesa, estudam nessa língua, terminam a faculdade, vão para o mercado de emprego, se exige que faça o seu CV em inglês, são avisados que a entrevista será em inglês e o trabalho é em inglês. Por que isso acontece? Porque como nós não somos industrializados, não controlamos a economia do nosso país, as melhores empresas, os melhores empregos, os melhores salários em Moçambique são de capital nacional estrangeiro, anglo-saxônico. Se o capital não é anglo-saxônico, pode ser até dinamarquês, capital francês, a língua franca de trabalho em Moçambique e no mundo vai ser o inglês. E os moçambicanos não sabem o inglês. Então isso é um prejuízo para essas pessoas que podem perder grandes oportunidades apenas por causa da barreira linguística. Então estamos a nos enganar. Temos que ensinar as pessoas, treinar as pessoas numa língua que funciona, numa língua que abre as oportunidades. Hoje, em Moçambique, se uma pessoa não fala inglês, é como se falasse só xangana, ou falasse só rongo, ou falasse só sena, em alguns contextos que movem a economia moçambicana. Pedro, nós podíamos ir avante estendendo mais a conversa sobre essa questão de língua, mas penso que o essencial sobre a sua ideia ao propor que Moçambique adote o inglês como língua oficial falada, mas por questões de tempo vamos avançar para outras questões que eu já tinha referido no início, já tínhamos falado e tínhamos deixado para detalhar de forma mais prática, mais precisa, agora mais para frente. Fala, por exemplo, da necessidade de uma educação que esteja mais alinhada com os desafios e também
com as oportunidades deste século presente, século XXI. Qual seria, então, na sua opinião, a reforma mais profunda, necessária, se calhar também urgente, que Moçambique ia precisar, por exemplo, de adotar no Sistema Nacional de Educação, o sistema educacional, de forma, por exemplo, a preparar as gerações para um futuro melhor, mais próspero e, como diz, um futuro mais independente, que esteja também mais conectado às oportunidades que o mundo global oferece. Obrigado. Antes disso, permita-me só um segundo para fazer uma nota no inglês como língua oficial para não criar confusão, não é? Não é adotar o inglês como uma língua oficial, não significa eliminar o português. Está não. Claro, é o inglês e o português conviver como línguas oficiais de Moçambique. Não quero criar pânico nos nossos parceiros da comunidade dos países da língua portuguesa. Só queria fazer essa nota. Olhando para a educação, sim. Não é por acaso que a educação é o capítulo número 1. É um pilar muito importante. Porque nós temos que ter pessoas educadas. Todo moçambicano tem que ser treinado. Quando digo treinado, não é treinado a nível superior. Sejam esses técnicos básicos, sejam esses técnicos médios, sejam pessoas com educação superior. Então, esta educação tem que ser uma educação intencional, organizada, para contribuir, para construir o nosso Moçambique de que é dos sonhos. Não basta educar as pessoas por educar. Isso inclui a questão da língua. Por que nós educarmos só em português até a universidade? Se nós sabemos que o português tem limitações de acesso às melhores oportunidades. Nós sabemos que o resto do mundo quase adotou a língua inglesa como língua franca. Então, ensinar, por exemplo, as pessoas o inglês é uma dessas estratégias. Podia-se fazer, por exemplo, a partir do nível secundário, metade das aulas em português e 50% em inglês. E talvez na universidade o ensino todo passar a ser o quê? Em inglês. Temos que educar as pessoas com conteúdos técnicos e linguísticos que estão alinhados à ideia de desenvolver o que é Moçambique. Não basta só ter doutores, PhDs, mestres, licenciados, mas as pessoas estudam disciplinas que não estão alinhadas ao desenvolvimento de Moçambique. Mas se as pessoas estudam só por estudar, sem saber que competências devem ser prioritárias para desenvolver o que é Moçambique. Então, passa também por nós temos que resgatar a educação técnico-profissional, que está marginalizada. Mas temos que começar, temos um budget, revitalizarmos as nossas escolas técnicas, aumentarmos as escolas. Por quê? A maior parte das pessoas que executam os trabalhos para um país crescer não são pessoas com nível superior, são os técnicos. Então, os técnicos de Moçambique vivem a maneira, tem que haver escolas, investir mais nas escolas técnicas, pôr mais gente nas escolas técnicas e a universidade fica opção e não obrigação, porque hoje para alguém ter um salário mais ou menos razoável, em Moçambique quase que é obrigada a fazer universidade, mesmo quando a pessoa não está mais inclinada para isso. Então, mas esse ensino técnico num país a ser industrializado vai ser um portal de uma imensidão de oportunidades para essas pessoas poderem mudar as suas vidas. Então, reformular o nosso sistema de educação desde a primária, a maneira como ensinamos as crianças, que tipo de moçambicano, que tipo de profissional do futuro nós queremos ter, a maneira como nós ensinamos na universidade. Por que nós ensinamos isso para isso? Por que temos tantos engenheiros mecânicos e não temos um país industrializado? Não fazemos aviões, não fazemos carros, não fazemos satélites, não fazemos nada. Então, é uma educação que tem que ser orientada ligada a um plano de quê? De industrialização. Queremos industrializar desta e dessa maneira, precisamos desta e daquela mão de obra, então nós temos que educar isto mais aquilo. Tanto quando o governo manda pessoas para o estrangeiro ou quando os moçambicanos concorrem independentemente para bolsas de boa vontade, como Chevening, Fulbright, essas pessoas vão saber melhor escolher os cursos que lhes permitem participar na construção de um Moçambique melhor. Porque educar, simplesmente por educar, podemos ter muitos doutores, mas isso não vai nos levar a lado nenhum. Então, precisamos de educar para um Moçambique melhor, para um Moçambique que vai ser construído. E no que diz respeito, por exemplo... Temos que fazer isso tocando a educação. A educação faz parte de decisões
que são tomadas, ou seja, as decisões tomadas na educação fazem parte de um conjunto de decisões que são tomadas por um conjunto de decisores, se quisermos referir de forma mais frontal o governo. Como é que pensa em Dreams for My Country o governo, a governação atual, e que propostas traz de forma política, legal também, se preferir, para este Moçambique melhor que quer ver? Por exemplo, menciona a questão da mudança de mentalidade, tanto em Moçambique como também para a África. Quais é que seriam também, por exemplo, na sua opinião, as principais barreiras psicológicas, sociais ou políticas, depende da versão que nos propõe aqui neste livro, que teriam de mudar para podermos superar o estágio em que estamos e transformar-nos? Boa. Esses comentários não seriam para a consideração do governo atual, como só tem, acho que 29 dias que restam, mas é para o governo do futuro. Não interessa qual partido político possa governar Moçambique no futuro, mas esse governo que lá estiver. Sim, Moçambique não é uma ilha, tem que se coordenar a nível da SADC e depois do SADC a nível da África. Quando um país desenvolve sozinho apenas, sem coordenação, isto não deixa sempre uma fragilidade. As lideranças africanas, moçambicanas também em particular, têm que ter aquele nível de alinhamento e confraternidade e ações intencionais comuns que tinham os nossos fundadores, os Eduardo Mondlane, os Julius Nyerere, os Sisulu, os Kwame Nkrumah. Aqueles homens tinham uma visão excelente e eles sabiam que ao fazer o programa do seu país, não faz o programa como uma ilha. Eles compreendiam que há um bem comum da África. Há uma agenda comum de uma África independente, que era a questão fundamental para eles naquela altura. Mas para nós é uma agenda comum para o desenvolvimento de quê? De África. E sim, os estados mentais têm que estar organizados. A autoestima do moçambicano tem que ser elevada. E as pessoas que governam no executivo têm um papel muito importante para inspirar cada um dos moçambicanos a saber que sim, eu sou gente. Sim, eu sou moçambicano. Sim, eu tenho um país. Sim, se alguma coisa me acontece no meu país, eu tenho onde queixar, tenho um defensor. Se alguma coisa me acontece fora do país, eu tenho onde queixar, tenho um defensor. Então, isso faz um boost no autoestima, no estado mental de todo moçambicano, para ele não pensar que seja inferior a A ou B, por ser daquele país ou outro, ou por ser desta raça ou outra. Então, os políticos têm a responsabilidade de inspirar o autoestima nos moçambicanos. Mas também a forma como nós executamos a nossa democracia é muito importante, porque se nós deixarmos a nossa democracia como está agora, ela vira não um instrumento para a promoção de direitos e liberdades fundamentais, ela vira não um instrumento para promover o desenvolvimento de Moçambique, mas um instrumento de coartar direitos e liberdades fundamentais, um instrumento de coartar, impossibilitar a possibilidade de desenvolver Moçambique. São duas coisas fundamentais que precisam mudar na nossa democracia. E isto é a nível da democracia partidária. A forma como os nossos presidentes, os candidatos de cada partido são eleitos para representar o partido nas eleições presidenciais tem que ser mudada. Tem que haver democracia. Não pode o partido A, B ou C indica só o camarada fulano que tem que candidatar. Tem que deixar todos os camaradas se debaterem dentro do partido, haver eleição. Cada um, de acordo com os estatutos de todos os partidos, cada membro é livre de se candidatar dentro do seu partido para representar o partido nas eleições. Tem que se deixar as pessoas fazerem isso para se permitir que o melhor da Frelimo, o melhor do MDM, o melhor da Renamo, o melhor de qualquer outro partido saia, para que nós possamos no fim ter 4 ou 3 candidatos que são melhores espécies de Moçambique a concorrer para serem o presidente de Moçambique. O contrário, se os partidos continuarem a eleger os seus candidatos às presidenciais do jeito que fazem agora, vamos ter 4 candidatos que começam a ser como se tivesse uma banana podre, uma maçã podre e uma laranja podre. Escolhe lá a fruta do dia. Eu não quero nenhuma fruta. Então, isto tem que acabar. A forma também como se elege os deputados. Os deputados de Moçambique não são eleitos pelos seus círculos eleitorais. Cada candidato dá nome, de acordo com o nível de influência que cada pessoa tem. Fulano fica nesta lista, fica na lista, não sei o que, tá. Então as pessoas não fazem política, não entendem política, não têm paixão por desenvolver Moçambique, não têm ideias, mas porque conhece A, B ou C, fica na lista
para ser deputado, essa pessoa não faz campanha. O deputado tem que fazer campanha na sua província, no seu círculo eleitoral, que conhece os problemas da sua gente, discute com a sua gente lhe elege e promete à sua gente, quando eu for a Maputo, eu vou defender este e aquele interesse do círculo eleitoral. E as pessoas têm que viver. Falando mesmo de ideias, sabemos também... Então, quando nós fizermos isso, vamos permitir os melhores deputados para debaterem isso. Sabemos também que traz ideias muito ricas no que diz respeito ao setor da cultura, que é o que muito nos interessa quanto a artes e letras. Nós vamos olhar também para estas ideias que trazem, esses contributos que trazem para o desenvolvimento da nossa cultura, a de ser daqui a pouco, porque outra vez fazemos uma curta pausa para o intervalo. Desenvolver Moçambique, sim, ou um país, no geral, é uma questão mesmo... E tem mais, Pedro, logo depois do intervalo. Nós vamos continuar a conversa, vai ser só um minuto de pausa para cumprirmos com os nossos compromissos comerciais, mas nós voltamos e sabemos que o nosso telespectador estará conosco para continuarmos esta conversa. Até já! Bem-vindo de volta ao Artes e Letras, um dia em que nos propomos e a falar de sonhos. Em Dreams for My Country, Pedro Vilanculo fala um pouco dos seus sonhos que tem para Moçambique enquanto uma nação desenvolvida. O que passos, que caminhos tomar rumo ao tão almejado desenvolvimento de que falamos na área da indústria, na área da educação, da paz efetiva. Nós vamos continuar a conversa com o nosso convidado daqui a pouco, mas vamos agora primeiro conhecer a frase da semana. A maior miséria do ser humano é não ter amor, é viver eternamente sem esperança. A maior miséria do ser humano é não ter amor, é viver eternamente sem esperança. Em O Canto dos Escravos, de Paulina Chiziane. Pois bem, estamos para continuar a conversar com o nosso convidado. Pedro, antes mesmo do intervalo, olhamos para vários pontos, por exemplo, a questão da educação, mas olhamos também para a questão de políticas, a questão de metodologias, de nova mentalidade, que em suma defendia que é preciso uma transformação profunda, quer seja do Estado, mas também de nós enquanto nação. E uma coisa que também é muito importante nesse processo, ou que pode ser muito importante nesse processo de transformação, tem a ver com a questão da nossa cultura. É um setor muito importante e que nós estamos aqui sempre abertos, todos os sábados, que é para falar das contribuições dos diversos atores intervenientes, dos convidados que nós recebemos aqui no setor da cultura. Quando sonha, quando imagina, não necessariamente a dormir, mas acordado, no sentido de muito realista, a questão da nossa cultura, a valorização da cultura, que é algo de que muito falamos aqui. Que ideias, que contribuições pensa que pode dar para alavancar este setor? Bom, não tenho um capítulo especial que eu discuta isso, mas a partir da ideia geral, né? No livro, a ideia geral e olhando para as questões específicas que discuto, dá para facilmente fazer uma inferência. Sim, cultura não é uma coisa marginal, não é uma coisa menos importante, é muito importante. Quando digo cultura, não sei qual é a perspectiva que menciona, mas eu ia considerar tanto a cultura enquanto cultura vivida no dia a dia, mas também a expressão cultural, por exemplo, em forma de arte e outras formas de expressão cultural. Falando da cultura vivida, sim, nós temos que preservar a cultura de Moçambique. Desenvolver um país não significa ignorar a cultura. A cultura pode ser a língua, a cultura pode ser a nossa gastronomia, a cultura pode ser até aqueles outros nossos utensílios que nós usávamos quando ainda não tínhamos fogão elétrico, quando não tínhamos fogão a gás. Significa até levar o quicalango, não é? Adaptá-lo, por exemplo, para cozinhar no fogão elétrico ou a gás, em vez de deitar. Significa termos museus da nossa história. Não só o Museu da História Colonial, também. Não só o Museu da Moeda, também. Não só o Museu da Arte.
mas museus de várias formas de expressão cultural de Moçambique. Temos que investir em museus. Museus que não é só entrar, paga 5 meticais. Museus que um moçambicano sinta-se à vontade em pagar 200 meticais para entrar com a sua família. Museus que moçambicanos, porque o turismo, quem pode desenvolver o melhor turismo em Moçambique? Não é o estrangeiro. O estrangeiro vai, contamos quantos turistas por ano, talvez não chegam 1 milhão que visitam Moçambique de fora. Mas é um Moçambique desenvolvido que se investe na cultura, as pessoas já têm dinheiro, as pessoas possam viajar por Moçambique, visitar os nossos museus, ficar nas nossas instâncias turísticas, o dinheiro fluir dentro de Moçambique. É um Moçambique onde um artista, seja ele pintor, um cantor, um cineasta, qualquer forma de expressão cultural, a pessoa encontra na sua paixão, que é a sua profissão, também a sua fonte de rendimento, até de enriquecimento lícito. E não só ir para Portugal, encher o Coliseu, mas ter um espaço como o Coliseu em Moçambique, encher, cantar, moçambicanos irem lá, pagar e ficarem felizes. E temos bons promotores culturais também. O Estado tem que inspirar uma boa política para desenvolver e promover a cultura, mas não terminar nas palavras. Tem que ser algo execuível e tem que se, posso dizer, mercantilizar o setor cultural. Tem que se deixar o setor privado fazer a execução e cada um fazer a sua parte e ser justo para com os outros. Quem é artista, quem é promotor, quem é empresário. Então nós precisamos disso tudo. Por quê? As pessoas felizmente foram ganhando dinheiro em Moçambique nos últimos anos, mas Regina, vamos supor que alguém quer passar férias em Moçambique e tem dinheiro disponível. O que nós podemos fazer? É extremamente limitado. Talvez ir num bom resort, ficar, beber água de coco, comer e ver o mar, mas depois pode cansar. Queres também, estando naquele resort, a ver onde tu podes levar as suas crianças para maravilhá-las, brincar, uma roda que gira, tem que... Então, não é só a cultura também está ligada ao quê? A uma coisa que é diversão e entretenimento positivo. Então, nós quando estamos de férias, de folgas, preferimos ir para a África do Sul, preferimos ir para Cape Town, porque we will have fun, vamos nos divertir, vamos entrar no helicóptero, 15 minutos, paga 1.500 rands, vai lá na montanha. Então, nós podemos fazer isso, transformar aquela Baía de Maputo, por exemplo, Baía de Pemba, em um espaço também de quê? De diversão. As pessoas vão lá, comem, tem cinema, tem isso, tem aquilo. E ao lado, o município pode pagar um pianista, vamos lá, como aquela senhora Madicinha, não sei como, tocar. Ela toca, o município já lhe pagou. As pessoas estão a passar, estão a passear, estão a sentir um bom som. Nós temos pessoas fantásticas em jazz. Tem pessoas que escrevem livros fantásticos e nova geração, como, por exemplo, a Virgília Ferrão e tantos outros que não posso alistar todos os nomes. Temos que promover as obras deles. Então, temos que criar esse Moçambique. E é um Moçambique que a cultura de inveja tem que sair. Existe isso um bocadinho de nós. Mas eu tenho fé que com uma boa liderança inspiradora, estas pequenas ervas daninhas que existem em alguns de nós, elas saem. Eu tenho que ser feliz em ver a Regina publicar um livro. Tenho que ser feliz eu como moçambicano. Publicaste um livro, Regina. Eu quero ler o seu livro. Eu quero te pedir, eu quero comprar o seu livro. Ou leio o seu livro, vejo umas ideias, eu conheço uma oportunidade para ti de publicar na Europa. Regina, já consideraste publicar o seu livro na Europa? Eu posso te ligar a um promotor aqui e tal. Então temos que ter essa bondade. Então, quando nós fizermos isso enquanto moçambicanos, nós todos ganhamos. Nós todos vamos dizer, porque a melhor oportunidade para o moçambicano somos nós, moçambicanos, e não o outro. Eu não posso... Porque conheço a Regina, o teu livro estou a pedir. Porque conheço a Regina, estou a pedir vir comer de borla no seu restaurante. Mas vou pagar no restaurante estranho, vou pagar o livro do Sr. Thomas. O que pensa que não está a contribuir para esse alavancar da cultura, tanto como identidade, mas também e principalmente como um setor que pode ser potenciado, também como a expressão artística dotado de várias riquezas ou de diversidade, como esteve a mencionar. O que pensa que está a faltar para que isto saia e se resvala ou seja notório para todos e acessível também? É mudança de mentalidade. E esta mudança de mentalidade é muito importante no nível das pessoas que lideram
Moçambique. Não é no sentido de eles é que fazem, não. Eles têm que ter este imaginário. E este imaginário tem que ser refletido em planos. E depois, em planos não só escritos, mas na execução desses planos. Depois, o resto da população moçambicana é criativa, vai fazer o resto. Então, os estados mentais é que são o maior entrave. São dificuldades de imaginação até nas pessoas que nos lideram. Porque há pessoas que querem se expressar em Moçambique de várias formas, criativas, no negócio, na arte, mas essas pessoas they are subdued, their talent is subdued. O talento dessas pessoas é oprimido, posso dizer assim. Então, há uma cultura de quem é este? Isto aqui não pode andar, aquele é filho de quem? Mas quem é este aqui? Não, isso aí não, dessa forma não anda. Vou dar um exemplo. Vamos supor que estamos na política. Vamos supor que eu estou a candidatar para ser um deputado por um partido qualquer. E tento fazer minha campanha, que não há espaço para isso. Como deputado, eu digo, o meu salário eu quero dar às comunidades porque não preciso dele. Para os meus pares políticos, até dentro do partido onde eu possa pertencer, vão ver isso como uma ameaça. Quem é este que o salário dele não precisa, quer dar às comunidades? Você vai ser cortado, já não se candidata, vai receber chamadas. Então, esse tipo de mentalidade existe também, oprime os homens da cultura. É por isso que em Moçambique apontamos a dedo um pintor, um escultor, um cantor, um pianista, que podemos dizer que sim, um saxofonista vive da música. É um e o outro que tem que ser muito bravos e se conectar com mercados culturais de forma para poder prosperar. O resto dos nossos artistas, eles vivem mal. É por isso que o artista moçambicano tem que estudar direito mais tarde. Consegue ver que isto aqui não me leva a lado nenhum, que é a paixão dele. É forçar o artista a partilhar a sua expressão artística com um escritório de advogado para poder garantir 200 mil medicais de salário, 150 mil medicais para viver, enquanto, de outra forma, aquela pessoa, se tivesse, ia se dedicar 100% na cultura. Então, o entrave principal são os estados mentais. Não necessariamente o estado mental do agente cultural, mas o estado mental das pessoas que lideram. Então, o estado da cultura marginalizada, empobrecida, é o reflexo do estado geral das coisas em Moçambique. Tudo tem que começar por um master plan, colocado por um líder que acredita, que vê e sabe como fazer, para chamar o melhor de todos os moçambicanos, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Indo, para executar esse Moçambique. Sente também que há, se calhar, os artistas podiam, se calhar, também contribuir de forma a não esperar que seja, na verdade, não que seja mau, mas não esperar que seja mudança de mentalidade dos atores, das pessoas que têm o poder de decisão, sim, mas eles mesmos por si próprios criarem um meio, criarem uma forma, como se fosse um vínculo ou algo parecido, para eles por si próprios ou entre si defenderem-se e romperem esta barreira, romperem este paradigma ou paradoxo, de modo que não se fique muito à espera da tomada de decisão que vem do alto, diga-se, mas que entre si criem mecanismos de auto-apoio, de alavancarem-se entre si uns aos outros. Sim. Tem razão, e eu concordo, partilho contigo essa visão. Não é só esperar. O político não decide, só tem que criar um ambiente permissivo para isso. Eu acredito que o artista moçambicano, ele já é talentoso, ele já é guerreiro. Eles fazem tudo o que é possível dentro da sua iniciativa pessoal, mas eles não colhem tudo que poderia ser possível num ambiente acolhedor. Já encontrei vários artistas moçambicanos altamente fantásticos, outros até desconhecidos, que cantam ou que tocam um piano de uma forma que é incrível, tocam saxofone. Outra vez eu estava voando de Lisboa para Moçambique. Então, calha ali, eu sento com uma senhora jovem, e conversa aí, e depois pergunto, estava em Lisboa, estava a fazer o quê? Eu estava numa residência cultural e eu faço olaria, faço isso, mais aquilo. Ela mostra as fotos das coisas que faz. Eu disse, olha, isto aqui é super fantástico. Como é que é em Moçambique? Tens onde expor? Eu não consigo. Tentei entrar com o Museu X, mas todo mundo não responde. Falo com a secretária, peço o número de chefe, nunca responde. Vai para lá, olham para ti, conseguir uma residência em Lisboa. Então, tem tanto talento em Moçambique. Pessoas como Nelson Nhachungo têm tanto talento, mas ele não tem a oportunidade para expressar todo o nível de talento que ele tem, porque tem que dividir isto com trabalho. Pessoas como Ivete,
e tantos outros talentos que nós conhecemos, não só na área da música, mas na poesia, na arte, na literatura. Os nossos cineastas levam uma vida muito, muito miserável. Os nossos artistas, como é que se chama? Aqueles que estreiam no cinema ou no teatro, como é que se chama em português? Aquelas pessoas são talentosas, mas o que recebem é tão pouco. Vivem nos bairros. As pessoas que fazem filme e teatro vivem nos bairros, em casas. Mesmo para terminar em menos de um minuto. Mesmo para terminar em menos de um minuto. Diga. Mesmo para terminar em menos de um minuto, gostava dessas suas considerações finais, em jeito de resposta a uma questão, a olhar para Moçambique e para a África no futuro. Quais são os 3 principais passos concretos que se podia tomar para que as gerações futuras vivam um ambiente de cultura, nas 2 vertentes que falamos aqui, mais próspera e rica? Tem que haver uma revolução mental e política também, não é? Em todos os países africanos. Tem que vir governantes que são de bem. E esses governantes são de bem, enquanto cada um faz suas políticas a nível do seu país, tem que se coordenar. Quando nós coordenamos, vamos evitar, não tem dinheiro para a cultura, não tem dinheiro para o setor de energia, não tem dinheiro para aquilo. Então tem que haver essa coordenação e os presidentes africanos têm que interagir mais. Os presidentes africanos não podem só interagir em Addis Ababa ou quando se encontram no World Economic Forum, em qualquer outro lugar, não é? Ou em Nova York. Tem que ter um ambiente constante de interação uns com os outros. Tem que falar, não só formalmente, informalmente também. Tem que ser amigos, tem que se conhecer, tem que se fazer alinhamento, não é? Do desenvolvimento dos nossos países. E podemos ter projetos como uma televisão da SADC, uma televisão africana, que mostra a cultura, que todos são acionistas. Foi uma conversa muito rica, gostávamos de poder falar mais, mas o tempo já não nos permite. Com certeza haverá outras ocasiões para efeito. Nós agradecemos a sua presença, sucessos neste ano de 2025. Agradecemos também a si que nos acompanha e está conosco nesta segunda semana do ano 2025. O nosso encontro está marcado para dentro de 7 dias, há de ser mesmo muito breve. Portanto, até já.